Sejam muito bem-vindos a essa que é a nossa primeira audio live, gente. Esse projeto é um projeto para a gente se aproximar, para a gente discutir alguns assuntos que às vezes a gente não consegue discutir lá nos stories. Primeiro me fala aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo bem? Boa noite, turma. Olha só, então voltando a falar, sejam bem-vindos aqui à audio live. Essa é a primeira, tá, de um projeto que a gente quer fazer, que a gente quer desenvolver aí, pra gente se aproximar, pra gente ficar mais junto, pra gente conseguir discutir aqui alguns assuntos que nos stories fica muito maçante, né? Nos stories, às vezes, o pessoal não quer ver tal assunto, fica pulando os stories, então aqui a ideia é a gente discutir, a gente pegar firme em alguns assuntos específicos, como o de hoje, que é super mascaramento, né? Valeu aí por me avisar que tá tudo bem. O que acontece, gente? Aqui a ideia não é que no final da live eu vou vender alguma coisa pra vocês. Não tem nada a ver com isso. Não tem um curso de mascaramento pra eu vender no final. A única coisa que eu quero aqui é me aproximar de vocês e a gente discutir esses assuntos aí que nesse primeiro a gente definiu que vai ser o super mascaramento, tá? Então vão ser lives rápidas, que a gente vai abordar esses assuntos. Não vou ficar aqui 1 hora com vocês, a gente vai discutir o assunto e vamos bola pra frente, seguir a vida, né? Que todo mundo tem compromisso, todo mundo tem coisa pra fazer, tem gente que tem filho pra colocar pra dormir, então vamos que vamos, tá? Alguns nomes aqui eu conheço, mas quem é meu aluno, coloca aqui que já é meu aluno, que eu fico muito feliz quando vocês às vezes já discutiram esse tema em alguma aula, por exemplo, e estão aqui ainda acompanhando a teacher, né? Felizes aqui comigo. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui, tá? E quem ainda não é meu aluno, um dia será, pode ter certeza, tá? A gente vai... A Mari é do meu coração. Ela sempre tá presente nas coisas aqui, eu acho isso que é muito importante. Então vamos lá, gente. A gente vai conversar hoje sobre super mascaramento. Só que antes da gente entrar de fato no super mascaramento, a gente precisa entender... Eu preciso falar pra vocês da onde que veio esse medo do mascaramento. A gente já, às vezes, os alunos da faculdade, os alunos da pós-graduação, eles sempre têm medo do mascaramento. Isso vem, o veterano passa pro calouro o medo, os professores acabam passando pros alunos. Quem que nunca escutou alguém falando assim, você tá começando o áudio agora? Espera você chegar no mascaramento. Então a gente internalizou esse medo dentro da gente que a gente não deveria ter. Nós que hoje decidimos e optamos por estar na audiologia, a gente não tem que ter medo do mascaramento, porque o mascaramento ele não é um vilão. Muito pelo contrário, o mascaramento ele é um aliado. Eu já tive um curso no passado só de mascaramento que ele se chamava inclusive assim, de vilão a aliado, porque é isso que ele é. O mascaramento, se ele não existisse, a gente erraria muito, gente. Se o mascaramento não existisse, perdas sensórias neurais seriam condutivas, porque a gente não ia conseguir definir essa óssea. Perdas que na verdade são profundas seriam moderadas, severas, porque a gente não ia conseguir eliminar a curva sombra. Então é muito importante a gente ter o mascaramento. O mascaramento ele faz parte da nossa rotina clínica. Quem aqui é audiologista, que trabalha só com audiologia, eu tenho certeza que vocês mascararam hoje, né? Todo mundo que faz audiologia acaba mascarando pelo menos uma vez por dia, né? Me fala aí se você não mascarou hoje. Quem não mascarou? Eu acho que todo mundo... Eu não mascarei porque eu só faço DER agora. Mas na audiologia, a gente... gente, esse é o maior elogio da minha vida. Nova Carminha. Ju, eu e a Ju ainda vamos fazer uma live juntas, viu? Então, gente, quem não mascarou, o mascaramento faz parte da nossa vida. Se a gente... o audiologista que não gosta de mascaramento é igual o Uber que não gosta de trânsito, né? Isso faz parte da nossa rotina clínica. Então, a gente não pode mostrar para o nosso cérebro que isso é um problema. Porque se cada vez que a gente vai mascarar, a gente pensa, ai meu Deus, de novo mascaramento, o nosso cérebro entende que isso é uma coisa ruim. Quando na verdade não é. Quando na verdade é o nosso aliado, tá? E a gente errar nesse diagnóstico, a gente muda o prognóstico do nosso paciente, a gente muda o tratamento que o médico vai escolher para o nosso paciente. Então, ele é muito importante, tá?
E ainda antes da gente entrar no super mascaramento de fato, a gente precisa entender alguns conceitos do mascaramento. Primeiro conceito que a gente precisa entender, a tal da atenuação interaural. Gente, a atenuação interaural, por que a gente tem que mascarar? Porque existe a atenuação interaural, que é o quanto uma orelha escuta o que a outra tá, o que você estimula uma, o quanto que a outra tá escutando. A atenuação interaural, ela depende do tipo de transdutor que você está usando. Então, se eu estou usando um TDAH, se eu estou usando um fone de inserção, se eu estou usando um transdutor ósseo, isso vai mudar qual é o valor da minha atenuação, tá? E outra coisa que é muito importante que eu quero que vocês gravem aí é que a atenuação ela vai variar de frequência para frequência e de paciente para paciente. Então, a atenuação, ela não é igual para todo mundo, tá? Gravem isso que a gente já vai discutir isso um pouquinho daqui pra frente, tá? Mas esse é um dos conceitos que a gente precisa, sim, entender. Outro conceito que a gente tem que entender é a tal da curva sombra, tá? Gente, o que é a curva sombra? É quando aqueles limiares que eu tô pegando naquela orelha pior, eles não são reais. Eles não são limiares de fato daquela orelha ruim, mas eles são uma sombra da resposta da orelha boa. Então, o meu objetivo no mascaramento é eliminar a curva sombra. É saber os limiares reais que eu tenho daquele paciente naquela orelha. E não ficar vendo a resposta do outro lado, ficar vendo a sombra do outro lado. Esse é outro conceito que a gente precisa entender, porque quando a gente for discutir ali o super mascaramento, a gente precisa ter isso bem claro, tá? E aí, gente, tem dois conceitos que a gente precisa entender, que a gente precisa discutir aqui ainda um pouquinho, que não fazem parte da minha rotina clínica e nem de quem aprendeu a mascarar comigo. Porque eu ensino o método Platô, eu uso o método Platô. E no método Platô a gente não pensa muito em mascaramento mínimo, mascaramento máximo, né? Porque a gente tem outras regras para chegar nesses valores. Importante, não importa o método que você use. Todo método é válido, todo método tem comprovação científica, né? Desde que seja um desses conhecidos. E não importa se você não usa o método que eu ensino, ou o método Platô, não importa. No final, a resposta tem que ser a mesma, tá? Então, se eu usar a fórmula, se eu usar Platô, a resposta tem que ser a mesma no final, tá? Então, quando eu tô pensando, os termos que eu tô falando que a gente precisa discutir é mascaramento mínimo, mascaramento máximo. A gente não usa isso porque no Platô a gente tem outras regras, mas eles existem. Então, assim, mascaramento mínimo é o mínimo que eu vou colocar, porque, voltando ali, no método Platô. O método Platô, eu tenho que colocar um valor em cima do limiar de via aérea da orelha boa, tá? Só que às vezes esse valor que eu coloco no método Platô, ele não é suficiente para eliminar a curva sombra. E aí, então ele ainda não mascarou, ainda existe a curva sombra. Então quando eu penso em mascaramento mínimo, é o mínimo que eu preciso colocar naquela orelha para que ela não ajude mais a outra, para eliminar a curva sombra do outro lado, tá? Então esse é o mascaramento mínimo. É o mínimo que eu preciso para eliminar aquela curva sombra. Isso vai mudar de paciente para paciente, tá? E a gente já vai entender isso um pouquinho melhor. E o tal do mascaramento máximo é o contrário, é o máximo que eu posso jogar ali naquela orelha para não acontecer, para aquele ruído mascarante não super mascarar, tá? E aí, gente, eu tô acelerada aqui porque agora eu tô muito objetiva nas minhas aulas, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá? Podem me interromper aí que a gente vai discutindo. Então, o mascaramento mínimo é o mínimo que eu preciso ter pra conseguir eliminar a curva sombra. É o mínimo de ruído que eu vou colocar para eliminar a curva sombra. O mascaramento máximo é o máximo que eu posso colocar para não super mascarar. A gente já vai entender isso. Quando a gente fala de fórmulas, a gente tem aí a fórmula para dizer pra gente qual é o mínimo, qual é o máximo. Só que às vezes a gente vai errar, tá? E no método Platô a gente não tem esses termos, a gente não usa muito esses termos, porque a gente vê isso acontecendo na prática, tá? Vocês estão me acompanhando, gente? Que eu vou aqui, ó,
Tá, então o mascaramento máximo é o máximo que eu vou poder colocar e não super mascarar. Mas então o que é o bendito do super mascaramento? Gente, super mascaramento é quando a intensidade que eu coloquei na orelha que eu estou mascarando, né? Naquela orelha boa. Ele é tão alto, mas tão alto, que ele atrapalha e interfere na resposta da minha orelha ruim, tá? Então, vamos entender isso na prática, tá? Olha só, quando eu tô diante de um paciente que eu vou observar, que eu vou calcular se eu tenho que mascarar ou não, vamos pensar aqui na atenuação de via aérea. Qual é o valor de atenuação de via aérea? Vocês vão colocar aí. Se eu entrasse numa turma de faculdade, todo mundo responderia a mesma coisa. Se eu entrasse numa turma de pós-graduação, todo mundo daria a mesma resposta, que a atenuação de via aérea é 40 decibéis. Então, quando eu vou olhar para o meu paciente, para o meu exame, para eu saber se eu tenho que mascarar ou não, que cálculo que eu faço? Eu vejo se aquele som que eu coloquei, se aquela orelha boa pode estar ajudando a orelha ruim. E eu faço esse cálculo em cima dos 40 decibéis. O super mascaramento é exatamente o contrário, porque a atenuação interoral, ela existe para os dois lados, não é só a orelha boa, ela existe. Então, para eu entender o que é o super mascaramento, eu tenho que fazer esse cálculo ao contrário. Tá? Então, eu tenho que ver se aquele ruído que eu tô colocando na minha orelha boa para atrapalhar a minha orelha boa, ele não é tão alto que pode estar chegando do outro lado. Aquela mesma continha, perdeu 40, chegou lá em, sei lá, em 10. Tô jogando 50, tem 50, a resposta do meu paciente é 50. Eu joguei 50. Tá chegando lá em 10, aquela orelha tá escutando ou não, é esse cálculo que eu faço para saber se eu tenho que mascarar. E o super mascaramento é a mesma coisa, só que é ao contrário, inversamente. Então, o ruído que eu joguei foi 80 decibéis. Será que esses 80 decibéis, eles não estão chegando lá do outro lado? Eu tô jogando na orelha boa, meus 80 decibéis. Eu tô mascarando a minha orelha boa, né? Eu quero que ela pare de ajudar. Mas aí, será que a hora que eu coloco esses 80 decibéis e eu faço essa continha, perdeu 40, chegou lá do outro lado, será que aquela cóclea não tá ouvindo? Tá? Então, esse é um medo que a gente tem, de super mascarar, de colocar esse ruído tão alto, e aí acabar atrapalhando o meu exame. Só que por que a gente tem tanto medo do super mascaramento? Porque a gente aprendeu, a gente decorou regrinha. Porque a gente aprendeu receitinha de bolo, tá? É por isso que a gente tem tanto medo do super mascaramento. Não é errado a gente gostar de receitinha de bolo, gente. Não é errado a gente querer ter uma base das coisas, ter uma noção. Mas a gente aprende receita de bolo porque a gente precisa aprender o básico. Porque a gente precisa passar de ano, porque a gente precisa passar na prova. Mas quando a gente se forma e a gente escolhe audiologia, a gente vai desenvolvendo raciocínio clínico. Então, qual que é a receitinha de bolo que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a atenuação interoral é 40. Mas esse valor de 40 da via aérea, ele é o mínimo. É o mínimo. A gente não tá falando de uma média. Fizeram os testes lá e a média foi 40. Não é a média, é o mínimo. Então, a gente usa 40 pra gente não errar, porque a gente não quer errar no diagnóstico do nosso paciente. A gente, como eu falei lá no começo, a gente tá envolvendo muitas coisas aí. Então, a gente não quer errar. Pra gente não errar, a gente usa esse mínimo. Mas isso é o mínimo. É a minoria das pessoas que tem essa atenuação interoral aí de 40. A maioria das pessoas, elas vão variando. Sem contar que isso também tem uma variação pelas frequências. Então, 500 Hz não tem a mesma atenuação de 4.000 Hz, de 8.000 Hz. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, a gente tem o medo porque a gente usa o mínimo. Mas se a gente pensar, é a minoria das pessoas que vai ter essa atenuação tão baixa. A maioria das pessoas vão ter uma atenuação maior, então a chance do supermascaramento acontecer, ela é menor, tá? Mas
A gente tem que... Se ele não existisse, se ele não acontecesse, ele não seria descrito na literatura, né? A gente não estaria aqui discutindo, ele não seria o tema da nossa live. Ele acontece. Na minha prática clínica, ele nunca aconteceu, tá? Mas ele acontece. O que a gente precisa... Por que eu falei da curva sombra lá no começo? Porque a gente precisa pensar que quem faz a curva sombra é a via óssea. Quem ajuda alguém aí é a via óssea. Mas o ruído mascarante eu coloco com base no limiar de via aérea. Então, eu tenho uma discrepância aí. Quando eu penso assim, tá, eu vou colocar o limiar de via aérea, eu vou colocar um mascaramento com base no limiar de via aérea, mas quem tá ajudando é a óssea do outro lado. Que casos que eu devo, de fato, ter muita atenção, porque aí o supermascaramento pode acontecer. Eu quero ver se alguém se arrisca aí a chutar. Pensando nisso, ruído mascarante em cima da via aérea e a via óssea é que tá me ajudando. O que vocês acham? Vamos, gente. Vamos participar. Que nas aulas gravadas eu falo, ninguém participa comigo, né? Mas aqui eu queria muito que vocês participassem. Mista. Exatamente, gente, a perda condutiva sobretudo. Por quê? Perda condutiva bilateral moderada. Vamos pensar junto, gente. O que eu tenho na perda condutiva moderada, bilateral? Eu tenho um limiar de via aérea lá em 45, 50, né? Para ser uma perda moderada, ela tá lá em 45, 50, certo? E, em compensação, se ela é condutiva, eu tenho a minha óssea o quê? Boa. Então, eu tenho uns limiares de via aérea ruins e eu tenho a óssea muito boa. Então, quando eu vou calcular quanto de mascaramento eu tenho que colocar nessa orelha, aí, peraí, eu já tenho um limiar ali de 50. Se eu for fazer aqueles cálculos, aquele limiar que você vai colocar de ruído mascarante, ele é muito alto. Aí eu vou colocar lá 70, 80 decibéis de mascaramento, a hora que eu cruzar essa informação, perder os 40, aquele rolê todo, o que vai acontecer? A óssea do outro lado vai escutar. E aí a gente, dependendo da atenuação do paciente, da frequência, a gente pode ter sim o supermascaramento. Só que eu tenho duas possibilidades nesse caso. Eu tenho duas possibilidades. Esse meu paciente, ou ele faz parte daquela... Ele não faz parte daquela pequena minoria, é ótimo, né? Daquela minoria que não tem essa atenuação de 40. Eu vou usar o método platô, eu vou colocando ali, eu vou incrementando esse mascaramento e eu vou vendo a minha resposta aparecer e ser confirmada através do método platô. Porque, volto a falar, ele não faz parte da minoria que tem os 40 decibéis de atenuação. Então, eu vou conseguir o resultado. Ou então, eu vou notar, usando o método platô, eu vou conseguir ver o supermascaramento acontecendo. Como que eu sei, Bruna, que o supermascaramento está acontecendo? Porque eu vou, à medida que eu for piorando o ruído mascarante, que eu for aumentando a intensidade do meu ruído mascarante, o limiar do meu paciente vai piorando junto. Sabe, quem usa aqui o método platô, que a gente vai incrementando e a resposta vai se confirmando porque a curva sombra desapareceu, no supermascaramento isso não acontece. No supermascaramento eu pioro o ruído, aumento o ruído, o limiar piora. Aumento o ruído, o limiar piora. Aumento o ruído, o limiar piora. E aí eu não consigo, em alguns casos eu não vou conseguir definir esses limiares, tá? Isso acontece, isso pode acontecer. Como eu falei, na minha prática clínica nunca aconteceu, tá? Porque é muito difícil a gente pegar um paciente com essa atenuação tão baixa. Porque o 40 é o mínimo, é o nosso valor de segurança, tá? E aí, se acontecer, Bruna, tá? Aconteceu isso, o que eu faço? Como que eu vou solucionar? Como que eu soluciono isso? A única solução que a gente tem, na verdade, é fazer essa avaliação com o fone de inserção. Porque com o fone de inserção,
A possibilidade de acontecer o supermascaramento, ela é remota, porque a atenuação com o fone de inserção, ela é muito maior. Então, não tem aquela vibração do crânio, então o valor, a intensidade que eu tô colocando aqui, para ela chegar do outro lado com o fone de inserção, é muito maior do que com o fone TDAH, tá? Então, com o fone de inserção, a gente pode solucionar esse problema. Só que, trazendo uma piada interna aqui, é só no meu mundo cor-de-rosa que a gente tem um fone de inserção ali na nossa clínica para usar. Lá onde eu trabalho não tem, tá? Então, se isso acontece, se a gente não tiver o fone de inserção para solucionar o nosso problema, para resolver o problema desse paciente e eliminar o supermascaramento, a gente não vai conseguir definir os limiares de via óssea, tá? E aí, o que a gente faz, Bruna, tá? O médico me mandou, aconteceu o supermascaramento, eu vi ali no método Platô que aconteceu o supermascaramento, eu vi que tô aumentando o ruído, tá aumentando o limiar, eu não tenho fone de inserção, o que eu faço? Aí a gente tem esse livrinho aqui, ó, que é da Kátia Alvarenga, que ele dá uma sugestão muito legal em relação a isso. Se você não conseguir definir, e em alguns casos você pode não conseguir definir, aí você vai marcar a óssea livre, com aquele chapeuzinho para cima, que significa a óssea indefinida. Você vai marcar assim, e você você deve fazer o teste de Weber nesse caso, tá? Porque aí com o teste de Weber, olha só o raciocínio disso, gente. Pega aqui comigo. Quem é meu aluno que já assistiu a aula de Weber do Audioflix, pega aí esse raciocínio. Se eu fizer o Weber e esse paciente não lateralizar, isso significa o quê, minha gente? Que provavelmente aquela óssea é muito parecida de um lado e do outro. Só que isso, gente, isso é um raciocínio clínico. Isso é você pegar, unir as peças do nosso quebra-cabeça, é você pegar o resultado que você não está conseguindo concluir, olhar para aquela curva timpanométrica, para aqueles reflexos, fazer o teste de Weber, porque aí, o que vai acontecer isso com você? Você vai lá na porta do seu médico, você vai mandar, não trabalha com médico, Bruna. Eu vou mandar o exame, você vai mandar uma cartinha, então, e vai explicar tudo o que aconteceu e esse seu raciocínio. O dia que você falar assim pro médico, você ganhou o médico, você mostrou a sua autoridade, você mostrou o seu raciocínio clínico. Então, gente, a gente tem recursos pra gente driblar isso. Alguns casos a gente não vai conseguir. Resumo aqui. O mascaramento é uma coisa boa. Supermascaramento pode acontecer, mas é muito raro porque a gente usa um valor de segurança pra gente pensar aí na atenuação interoral de via aérea. Ele pode acontecer. Se ele acontecer, você vai conseguir visualizar isso com o método Platô. Você vê o supermascaramento acontecendo na sua cara, na sua frente. Então, você tá vendo ali o seu limiar não sendo confirmado através do Platô. Você vê que quanto mais o ruído mascarante aumenta, mais o seu limiar do seu paciente piora. E isso mostra que o ruído mascarante está interferindo na resposta do outro lado. Aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou usar o raciocínio clínico. Eu tenho ali os limiares de via aérea definidos, vou fazer o teste de Weber para ver se ele lateraliza. Ele lateralizou. Quando ele lateralizou, então você entende que ali você tem um gap maior, tá? Então ali você pode ter uma óssea melhor e tudo isso você vai descrever, tá? Muitos médicos não entendem, é verdade, gente. Às vezes a gente tem que explicar. Os médicos nem sempre são obrigados, eles não têm esse raciocínio tão técnico que a gente tem em relação à audiometria. A gente que está estudando isso, né? Então, às vezes a gente tem que explicar. Não conseguir fazer, então é dessa forma que a gente vai fazer, que a gente vai colocar a óssea livre, vai fazer o teste de Weber, vai correlacionar com os outros exames, e aí pra gente terminar com chave de ouro, eu ainda vou falar pra vocês como que a gente lauda nesses casos, tá? Então você pode escrever assim, a pesquisa, anota aí. Na pesquisa de limiares ósseos ocorreu o supermascaramento, não sendo possível a obtenção para cada orelha separadamente, tá? Então, explicou.
você não tem o que fazer. Se você não tiver o fone de inserção, a gente não tem outro recurso pra gente descobrir aquele limiar. Então, gente, a gente não precisa ter medo. Se acontecer, a gente tem que pensar como que a gente vai solucionar, né? Então, se a gente aconteceu, é difícil acontecer. O laudo, Joel, na pesquisa de limiares ósseos, ocorreu o supermascaramento, não sendo possível a obtenção para cada orelha separadamente. Porque aí você marcou lá a sua óssea indefinida, fez o seu teste, e aí você ainda pode complementar que o achado deve ser correlacionado com os demais exames audiológicos, né? Aí o médico vai fechar ali o quebra-cabeça dele. Mas às vezes a gente não tem o que fazer. O que não pode é a gente desesperar e não saber o que fazer e falar para o paciente procurar outro lugar porque você não tem o fone de inserção, porque... Não, gente. A gente tem os nossos recursos e a gente tem que argumentar. Nós temos a capacidade de fazer isso. Nós somos audiologistas e, como o colega falou, às vezes o médico não... É só questão de você conversar com ele, de você explicar para ele. Porque, muito provavelmente, o paciente é um todo. O paciente não é só a audiometria dele. Então, você já olhou aquela membrana, às vezes uma membrana que tá abaulada, que você vê secreção ali. Então, você vai juntando uma coisa com a outra. E aí, você consegue fechar esse raciocínio, descrever isso e passar isso pra frente, tá? E aí, minha gente, vocês entenderam? Ficou claro? Vocês vão sair daqui sem medo do supermascaramento? Porque ele dificilmente vai acontecer na prática clínica de vocês. Gente, eu tenho anos de experiência, eu não vou falar aqui pra não me denunciar, mas eu tenho anos de experiência e é muito difícil isso acontecer. Quando a gente usa o método Platô, mais difícil ainda, tá? Porque você começa com uma intensidade muito pequena e às vezes você vai chegar naquele mascaramento que é suficiente sem ter acontecido o supermascaramento. Mas se acontecer, vocês agora já estão munidos do que vocês têm que fazer, de como vocês vão atuar, de como... Até o laudo eu mostrei pra vocês como é que vocês têm que fazer. Então, é lógico, gente, isso aí cada um é livre, vocês fazem o laudo do jeito que você quiser, né? Mas isso aí é livre, tá? Deixa eu ver essa descrição no campo de observação. Isso, na verdade, eu coloco no laudo, né? Ali no laudo, onde eu tô laudando, eu falo, não, a gente não é capaz de definir o tipo de perda auditiva porque a gente não tem os limiares, a gente não conseguiu o limiar de via óssea por conta do supermascaramento. Então, você pode complementar, tá? É sobre isso, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar pra vocês. É isso que eu falo, que às vezes a gente não consegue discutir tão amplamente, assim, nos stories, esse tipo de coisa. Então, se você tá vendo aí a gravação dessa live, deixa sugestão de que você quer que a gente discuta na próxima audio live. A minha ideia é fazer isso a cada 15 dias, tá? Para não ficar pesado, né? Ai, me atrasei, John, mas aí você assiste a gravação e na próxima você entra, tá? Você também vai ser um convidado, com certeza, tá? Dá tempo de falar do teste de Weber? Faço a média, não é a... Como é que é a média de limiar de VO? Você pega a VO de um lado, tá? E a VO do outro. Então, eu tô fazendo o Weber na frequência de 500. Eu vejo quanto que deu. 500 a via óssea desse lado e a via óssea desse lado. Aí, eu faço a média desses dois valores. Aí, eu coloco 15 decibéis a mais, tá? E aí, eu peço pro paciente lateralizar, tá bom? Gente, o John vai dar aula no Audioflix ensinando vocês a conversarem em Libras com os pacientes nas orientações aí da audiometria. Gente, isso vai ser fantástico. Mais alguma dúvida, minha gente? A gente pode fazer uma live sobre o Weber, tá? Se vocês quiserem, deixa a sugestão nos comentários aí. Se Deus quiser, eu vou conseguir gravar essa live. E vocês deixam os comentários, que eu vou adorar, tá? Faz frequência por frequência, tá? Você faz todas as frequências, certo? E aí, gente, quem é meu aluno já sabe que eu costumo terminar as minhas aulas com uma frase. Toda aula de Audioflix tem uma frase no final. E hoje eu trouxe uma frase que eu não sei da onde, tá? Que eu escutei essa frase, às vezes eu tô escutando um podcast e tal. E eu escutei essa frase e eu quero compartilhar aqui com vocês. Que é o maior problema é a falta de vontade, não é a falta de técnica. A técnica a gente aprende. Então, se tiver vontade... Onde há vontade, há um caminho.
E o que eu quero fazer aqui com vocês é ir mostrando pouco a pouco esses caminhos. Esse caminho, tá? Dentro do que me compete, dentro do que eu sei que eu posso ajudar, que eu posso ser útil, é mostrar esse caminho. Mas eu preciso que vocês tenham vontade, tá? Então, quem tem vontade, quem tá aqui comigo 8h30 da noite, isso aí mostra muito, fala muito sobre vocês. E quem não tá e vai assistir depois também, tá? Que eu sei que tem gente que já até me explicou que não podia entrar por N motivos, tá bom? Mas, gente, contem comigo. Eu abro caixinha toda segunda-feira, deixem as dúvidas lá. Tem dúvidas de lá que com certeza vai virar audio live, porque tem dúvida que não dá pra gente explicar. Esse super mascaramento apareceu muitas vezes lá na caixinha. Então, é muito importante pra mim saber qual é a dúvida de vocês, tá bom? Eu conto muito com vocês pra gente dar continuidade nesse projeto aí, porque esse projeto é pra gente se aproximar, tá? Como eu falei, eu não tô aqui vendendo nada, não, né? Quem é meu aluno, quem não é, em algum momento vai poder se tornar meu aluno se for da vontade de vocês, mas a gente vai se aproximar, a gente vai ter esses encontros ao vivo pra gente ter essa proximidade, pra vocês, pra eu conseguir explicar as coisas com mais tempo, com mais tranquilidade, embora eu seja um pouco acelerada, mas a gente tem essa troca do ao vivo, que eu acho que é muito importante, tá bom? É isso, minha gente, fiquem com isso e lembrem, onde há vontade, há um caminho, tá bom? E eu quero que vocês contem comigo nesse caminho, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima audio live.